Olá, 7 horas, 3 minutos. Infelizmente, a gente começa o Balanço Geral Alagoas de hoje com uma informação urgente. Uma explosão em um prédio na cidade universitária, parte alta de Maceió, causou o desabamento de parte de um prédio residencial. Nós confirmamos até agora com a Defesa Civil de Maceió 3 mortes. Outros feridos que estão no HGE e outros que também estão a caminho. O repórter William Tavares está no local da tragédia e ao vivo a gente conversa com ele agora. William, bom trabalho para você. Você foi uma das primeiras equipes de TV de Alagoas a chegar aí no local. O que é que você conseguiu apurar? O que é que você viu? O clima por aí deve ser o mais pesado possível, né? Bom trabalho, conta tudo. O Balanço Geral Alagoas começou. É com você, Williams. É isso, Douglas. Bom dia para você, bom dia para quem está em casa ligado com o Balanço Geral. Uma notícia muito triste aqui no residencial Maceió, essa explosão de gás que tirou a vida de 3 pessoas. A gente acompanha nas imagens do Henrique Moura. Olha só a situação do prédio que existia neste local. Com a explosão, tudo desabou por aqui, tem muito entulho. Desde cedo, as equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, do SAMU. A gente apurou há pouco tempo com a Polícia Militar de Alagoas que houve o registro de 3 mortes, inclusive de um menino de 12 anos. O que chama a atenção também, a gente acompanha nas imagens do Henrique, outros compartimentos aqui, outras partes também foram atingidas, outras janelas que ficam a mais de 40 metros desse ponto que nós estamos também foram afetadas por esse incêndio. Um clima de muita tristeza aqui na comunidade, uma vez que todo mundo se conhece, todo mundo está junto. Os militares do Corpo de Bombeiros continuam aqui no local fazendo todo esse trabalho, também ajudando as famílias a saírem de áreas que aparentemente estão sob risco, porque a estrutura dos prédios que ficam ao lado também foi comprometido. A gente observa, olha só, janela quebrada por todo lado. A gente vê nas imagens do Henrique, tanto no térreo quanto no primeiro andar. Tudo isso reflexo dessa explosão com um botijão de gás. A gente vai aproveitar e vai seguir por aqui. A gente vai fazer esse percurso para conversar, para mostrar também aqui o outro lado aqui da situação desses estragos. Muitos moradores estão reunidos aqui na comunidade e a gente vai tentar entrar numa casa para ver de perto toda essa situação. Será que a moradora está por aqui? Mas a gente vai mostrar como ficou dentro dessa casa. Olha só, Douglas, a situação, na verdade, deste apartamento. A moradora, ela dormia exatamente neste quarto quando houve a explosão, por volta das 5 horas da manhã. Ela foi resgatada pela filha que estava no outro quarto. A filha também acordou assustada com tudo isso e a mãe precisou ser resgatada exatamente nesse ponto que a gente está agora. Ela não teve nenhum ferimento grave. As equipes do Corpo de Bombeiros também, para resgatar as vítimas, utilizaram um cão farejador. A gente recebeu aqui no local que uma vítima ficou presa aos escombros. A gente vai até aproveitar para sair tranquilamente aqui do local. A gente está sendo orientado pelo militar do Corpo de Bombeiros. Nós estamos ao vivo aqui pelo Balanço Geral. A gente vai observar, olha só, como ficou o banheiro, a parede totalmente estragada, as ferragens aparecendo, esse vazamento também de água depois desse impacto. A gente observa também que a cozinha do apartamento foi bastante atingida, ficou aquele buraco ali mais à frente, o vidro da janela também foi quebrado na parte de cima. E a gente vai seguir aqui para a parte da frente para tentar conversar com algum morador que esteja... A senhora mora aqui perto, minha amiga? Do lado. A senhora ouviu quando tudo isso aconteceu? Às 4h30 da manhã, a explosão. Foi uma pancada muito forte, não foi? Muito forte. Aí eu tentei acionar bombeiro, SAMU, o pessoal, a população tentando tirar o pessoal dos escombros. Muita gente perdeu a família e criança também morreu. Uma tragédia. Você conhecia as pessoas que morreram? Conhecia. Tudo vizinhança aqui. A gente recebeu a informação da Polícia Militar que seriam 3 vítimas, já uma criança e 2 adultos. Teve um idoso no meio? Foi. Ele vendia churros, né, na praia e estava assando quando estava o vazamento de gás. Quando ele foi acender a luz, explodiu tudo. No momento da explosão, você estava dormindo? Estava. Acordei atordoada, né? Pensei que fosse um avião, o aeroporto é aqui perto. Pensei que fosse um avião que tivesse caído. Mas está todo mundo em choque, todo mundo em choque.
Minha amiga, a gente recebeu informação aqui na comunidade que teria um depósito na frente do apartamento. Procede essa informação? Não, aqui não tem De depósito. gás? Não, tem um rapaz que ele vende, mas o depósito não é aqui próximo, não. Ele somente pega e faz as entregas. Eu caminhei aqui com toda a minha equipe, com o cinegrafista, com o auxiliar, a gente não observou nem o extintor. Tem extintor aqui nesses apartamentos? Foi colocado extintor em todos os apartamentos, né? Só que muitos o pessoal deu fim, né? Os moradores mesmo. Mas todos eles têm extintor. Muito obrigado, viu, por sua participação. A gente observa que existem outras pessoas aqui da comunidade. Deixa eu falar com esse companheiro aqui. Qual é o teu nome? Ibson Rafael. Ibson, você mora aqui perto? Moro pra lá um pouco, afastado. Mas ainda escutei também um barulho. Você ouviu o estrondo? Escutei. Você conhece a família dessa casa? Conheço. Essa que foi atingida aqui conheço. Não a família que foi realmente danificada, onde realmente aconteceu a tragédia, mas o apartamento aqui danificado eu conheço. E sobre os extintores, você tem alguma informação? Rapaz, a questão dos extintores é o seguinte, muitos dos extintores aqui com certeza estão vencidos, que isso aqui é desde a época que foi entregue a esses apartamentos aqui, o conjunto residencial Maceió 1, e a maioria aqui, se quiser ter um extintor novo de casa, o próprio morador que tem que conversar com o vizinho ou ele próprio chegar e pagar por para botar um outro, né, fazer a troca. Porque aqui o apartamento aqui é dividido como se fosse o bloco, tem vários apartamentos, mas é como se fosse 4 apartamentos para um extintor. E até se você olhar ali, esse apartamento aqui, ele está até sem um extintor. Então, caso viesse a precisar dele, não teria. Ok, muito obrigado, viu, por sua participação importante. Essa sua observação, no momento de correria, acaba sendo insuficiente um extintor para combater um incêndio de grandes proporções, para salvar a vida das pessoas. A gente vai continuar, Douglas, acompanhando de perto aqui toda essa tragédia, trazendo os relatos dessas pessoas. A gente volta já aqui pelo Balanço Geral. É contigo. Tá ok, Williams, muito obrigado pelas informações. É isso, gente. É assim que o dia começa, triste na capital Maceió. Uma tragédia no residencial Maceió 1, na parte alta, no bairro Cidade Universitária. Eu estou aqui recebendo informações direto, né? Tem fontes lá no HGE informando que uma pessoa que estava chegando lá entubada, essa pessoa, infelizmente, ela faleceu, ou seja, a gente fala de, no mínimo, 3 mortes, porque eu tenho a confirmação da Defesa Civil de Maceió, que conversou com o Corpo de Bombeiros de que 3 pessoas, no mínimo, até agora, foram a óbito. Inclusive, essa é uma delas, ó. Eles fazem o socorro, mas depois percebem que a pessoa está em óbito, deixam lá no chão e correm para socorrer outras vítimas. Nós temos vídeo também de pessoas sendo resgatadas. Olha só, isso foi depois das 4h30 da manhã, essa explosão. O que teria provocado essa explosão, a gente oficialmente ainda não sabe. Temos outra equipe lá. O Williams Tavares foi o primeiro repórter a chegar nesse local, mas quem também chegou por lá e traz tudo pra gente agora é o repórter Bruno Protásio, ao vivo. Vamos então, Bruno, bom trabalho para você. O clima por aí complicado, difícil demais, né, Bruno? Tô vendo, a sua esquerda tem problema, a sua direita também, janelas quebradas e todo mundo em pânico. O que é que aconteceu? Porque agora é hora de salvar, se ainda tiver pessoas nos escombros, e também socorrer os parentes dos que morreram, porque o desespero aí, eu já percebo, é muito grande, é terrível. Conta pra gente, Bruno, bom trabalho. Oi, Douglas, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Realmente é um momento de muito desespero e apreensão nesse momento. Até a gente vai mostrar a dimensão desse impacto da explosão, porque não foi apenas naquele bloco que nós mostramos com o Williams Tavares. A cena é assustadora, porque outros blocos também foram atingidos e a gente vai mostrar alguns danos do ponto de isolamento que foi feito aqui para a área de trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Ali mais à frente está o bloco que foi totalmente destruído após a explosão, mas aqui os outros vizinhos, vários deles também tiveram danos, principalmente com os vidros das entradas quebrados. Olha só, a gente consegue contar pelo menos 3 blocos ao lado, aqui esquerdo da explosão, que também tiveram danos, e vai até este bloco aqui atrás da árvore, também com uma vidraça quebrada na parte de cima e outras embaixo. Aqui o cenário é de total destruição e consequências para outras pessoas que moravam ao lado de onde a explosão aconteceu. Impressionante a força, e aqui a gente consegue entender até onde o impacto dessa explosão chegou.
e aí atingindo também, consequentemente, assustando muitos moradores. Aqui a gente está chegando mais perto desse último bloco que foi atingido, é o bloco 369, olha só. O vidro da porta totalmente destruído, ao lado também, em cima, olha só a cena também. O vidro também ficou totalmente destruído. Ao lado aqui, o Wellington, vamos mostrar na imagem do Wellington Soares, nosso repórter cinematográfico. Olha só como é que está também. A cena é de destruição e de muita preocupação dos moradores. Então aqui, essa área foi isolada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. As pessoas estão todas praticamente fora das casas. Isso aconteceu de madrugada, por volta das 4h50 da manhã. E aqui a gente mostra também as pessoas em frente depois dessa situação. Deixa eu chegar nessas pessoas aqui. Vocês são moradores daqui? Morador da casa? Está aqui dentro? A senhora mora aqui desse lado. Qual é o nome da senhora? Edinalva. Edinalva, a senhora, nesse bloco aqui ao lado é que a senhora mora? É, nesse bloco ao lado. As portas foram quebradas, vidros quebrados? Não atingiu nada. Não atingiu Na sua, não? Nada, graças a Deus. A senhora chegou a ouvir a explosão? Ouvi. Eu estava dormindo. Foi muito alto? Foi muito alto que eu me acordei. Um susto também muito grande. Muito grande, eu ainda estou tremendo ainda. Dona Edinalva, muito obrigado. Quantos anos a senhora tem? 72. 62 anos. Muito obrigado, dona Edinalva. Tem outras pessoas aqui falando do estrondo. Qual o nome da senhora? Ele foi tão grande que atingiu até o condomínio. Os vidros da porta do condomínio arriou tudo. Tudo, estragou tudo no condomínio. Tudo. As portas estão lá, tudo arriado. Eu estava dormindo e me acordei já com os vidros em cima de mim. A senhora mora onde? Do outro lado? O condomínio aí, no eucalipto. É uma distância grande, né? Mesmo assim, ainda teve dano lá. Teve muitos danos, muito prejuízo. Muito obrigado, dona Adelma. Dona Delma. A gente está vendo aqui os moradores da residência também. Deixa eu ver se eu consigo falar com o pessoal que está aqui para mostrar também o impacto. Licença. A senhora é a moradora daqui? Qual o nome da senhora? Dona Sônia, o que teve na casa da senhora? Desculpa estar aqui. O que teve na casa da senhora? Os vidros todos foram quebrados. A senhora estava aqui dentro dormindo? Dormindo. Imagino que o susto foi muito grande. Muito grande foi. A minha irmã caiu da cama. Foi horrível. Aqui todos os vidros foram quebrados? Foi quebrado, todos os vidros. Foi. Quantos apartamentos tem cada bloco aqui, dona Sônia? 4. Todos esses aqui foram atingidos também, a senhora sabe? Eu acredito que sim. A senhora mora com quem aqui? Eu, meu marido e a minha irmã. Como é que a senhora está nesse momento? Eu estou em estado de choque porque eu tenho problema de crise de ansiedade, tenho fibromialgia, eu fiquei abalada, minha irmã é especial, ficamos todos abalados. Ninguém teve nada de ferimentos? Não. Dona Sônia, muito obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado por ter falado com a gente. O cenário é esse, eles estão agora tentando tirar todos os vidros, recuperar os danos, e eu vou sair agora para mostrar mais perto da explosão, Douglas. A gente está vendo as imagens do nosso repórter cinematográfico, Wellington Soares, mostrando os danos nas residências ao lado. Então, cada bloco desse aqui tem 4 apartamentos. São várias famílias, várias pessoas que moram aqui na região. O Corpo de Bombeiros fala ao vivo nesse momento. Nós vamos chegar até, inclusive, para buscar essa fala neste momento. Está tendo O bombeiro está aqui dando entrevista nesse momento. A gente consegue chegar próximo para buscar essas informações ao vivo para quem nos acompanha aqui na TV Pajuçara. E as outras 2 vítimas? Isso, Então, eu tenho aqui os dados. Só um instante. Vou ver se ele consegue pegar. Nós vamos agora saber mais detalhes das vítimas. Os dados o Corpo de Bombeiros oficialmente vai trazer nessa informação para a imprensa nesse momento, após o levantamento, o trabalho que foi feito logo depois da explosão, com muitas viaturas, muitos bombeiros aqui. Olha, eu não vou informar os nomes, até para preservar, né, as vítimas e os familiares. Mas o jovem é 12 anos de idade. Tá? Eu não vou informar o nome das vítimas, no momento para preservar as vítimas e os familiares. São quantas ao todo? Foram 6 vítimas, sendo 3 óbitos.
Mais pessoas ainda nos escombros, o senhor sabe informar? Não, nós pegamos informações aqui por familiares, eles não perceberam, né, a ausência de nenhum amigo ou parente, né, nesses prédios. Então, pelas informações, né, que colhemos, não tem mais vítimas, né. A gente está aguardando agora só a Defesa Civil para verificar a situação da estrutura dos outros prédios que foram atingidos, né, o IML para a retirada dos cadáveres do local e uma retroescavadeira para a retirada dos escombros e verificar a situação, né, se há botijões de gás, para cessar o vazamento, que ainda tem vazamento de gás. Foi isso que provocou a explosão? Não dá para confirmar, isso aí só com a perícia. São 6 feridos e 3 mortos, é isso? 3 feridos que foram encaminhados para o HGE e 3 mortos. O trabalho continua aqui. Nas outras casas teve mais feridos ou todos que moravam nesse bloco? Teve ferimentos, teve até na evacuação do local. Então, algumas vítimas com ferimentos leves, mas foram atendidas e não precisou levar encaminhar ao HGE. O senhor sabe se essas pessoas eram da mesma família? Não. Tinha, segundo informações, eram duas do prédio de cima que foram resgatadas. Uma embaixo, que foi resgatada. E os 3, um senhor que morava sozinho e mais 2 vítimas que estavam embaixo nos escombros. O senhor tem a idade das pessoas que morreram também, além da criança de 12 anos? Do jovem, de 12 anos. Eu tenho um nome aqui, mas vou preservar o nome deles para não trazer transtorno, problema para a família. Esse vazamento ainda propicia algum risco aqui na região? Sim, ainda sim. Tem vazamento lá, um cheiro forte de gás, de GLP. Então, assim, a gente isolou a área, não pode entrar, não pode acender fogo. Então, quem dá o risco ainda de explosão. O senhor sabe dizer se chegou a informação se era um comércio, se era uma residência, desse vazamento, desse suposto vazamento de gás? Olha, alguns moradores, algumas pessoas informaram que tem pessoas aqui que acumulam botijões de gás em suas residências, né? Outro disse que um morador, ele vende, acho que batatinha frita, e ele faz a transferência do botijão de gás para o botijão menor, né, para preparar a batatinha frita. Mas a gente não pode confirmar, só após a perícia. A rede elétrica foi desligada? Foi desligada, o pessoal da empresa já fizeram o desligamento da rede. E agora é só aguardar aqui a Defesa Civil e o IML. O nome do senhor? Tenente Anselmo. Tenente Anselmo, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente. Nós estávamos mostrando e nesse momento a gente consegue sentir também o cheiro de gás, do vazamento que o Tenente Anselmo acabou de falar do Corpo de Bombeiros nesse trabalho muito árduo. Então, só para resumir, 3 pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foram levadas para o HGE e 3 óbitos. Nós temos a confirmação de que uma criança de 12 anos morreu. Não sabemos se são pessoas da mesma família, mas essa apuração ainda vai seguir aqui no local. Ainda há a presença do Corpo de Bombeiros na região, muitas pessoas continuam por aqui também, familiares, moradores, como nós vimos, ainda levantando os danos nas residências vizinhas. A explosão aconteceu às 4h30 da manhã no residencial Maceió 1, conjunto Eustáquio Gomes, na parte alta da cidade. E aqui o cenário é esse, praticamente de guerra. Ficou tudo destruído desse bloco, afetou também o bloco vizinho. A gente consegue ver aqui do outro lado, do lado direito, Wellington, da onde a explosão aconteceu. Olha como é que ficou também o outro bloco, a entrada do outro bloco ali que era parede com parede. Tudo destruído. Seguimos aqui ao vivo trazendo as informações da nossa cobertura no Balanço Geral Alagoas. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, o que a gente sabe, o que a gente percebe, né, de longe e você aí de perto também, é que as informações, gente, ainda são muito desencontradas. Uns falavam inicialmente que havia um comércio de gás em um apartamento. A outra senhora fala, não, é um homem que vendia churros também nessa região, e tem aquele carrinho que tem o gás. Agora vê o Corpo de Bombeiros falando, diz que ainda não é a informação oficial, mas que seria uma pessoa que vendia batatinha frita e transportava o gás GLP do botijão maior para aquele botijão menor, para que ele pudesse andar com o carrinho. Ou seja, ainda não há de fato uma informação oficial sobre o que aconteceu. Oficialmente, o que a gente tem para passar para vocês agora, infelizmente, é que tem, no mínimo, 3 mortos e 3 feridos. Dentre os mortos, um garoto de apenas 12 anos. Essa explosão aconteceu por volta das 4h30 da manhã no residencial Maceió 1.
bairro Cidade Universitária. Eu estou aqui com o telefone na mão porque a todo tempo vai chegando informação e a gente vai atualizando vocês na medida do possível, com as informações oficiais, né? Estamos também tentando a fala ao vivo com o coordenador da Defesa Civil aqui de Maceió, porque possivelmente deve ter interdição desses prédios ao lado. Aí vem, com a interdição, essas famílias iriam para onde? É um prejuízo muito grande. Tem as mortes, tem os feridos e tem os prejuízos agora de saber para onde essas pessoas vão. Essa pessoa aqui, que estava sendo socorrida, ela estava em óbito. Quando eles perceberam que estava em óbito, colocaram no chão e observaram lá que é outra pessoa saindo da janela do apartamento. São vídeos que a gente, ao longo da madrugada, a gente chega aqui por volta das 4h30 da manhã, 5 horas, a gente foi recebendo. Estamos passando para vocês agora. Então, é algo muito grave, é muito sério, preocupa demais. O que teria provocado essa explosão tão grave? Eu não me lembro de outra explosão tão grave aqui em Maceió. Essa aí, além de mortos, tem feridos e tem apartamentos comprometidos. Vamos voltar para lá ao vivo, então bora. 7h24 comigo. De volta o repórter Williams Tavares. Williams, eu já estou vendo que tem Defesa Civil Municipal na área, né? Tem Defesa Civil Estadual também. Conta pra gente, você já está em outro ponto agora. Você está exatamente no local da explosão, né? O que é que você consegue observar daí, Williams? Exato, Douglas. A equipe da Defesa Civil Municipal chegou há pouco tempo aqui ao local e a gente está exatamente nessa parte da frente, né, onde tudo aconteceu. A gente observa aqui as equipes da Defesa Civil Municipal conversam com esse militar do Corpo de Bombeiros. Nos chamou bastante a atenção assim que a nossa equipe chegou ao local, o resgate, a expectativa daquelas pessoas aqui da comunidade que o tempo todo ficavam naquela torcida para que tanto a criança quanto as outras vítimas fossem encontradas com vida. Então a gente observa mais à frente o quanto esse prédio ficou destruído, tem bicicleta, a gente observa mais à frente, tem a cama. Tudo foi destruído, e como você citou há pouco tempo, Douglas, o impacto atingiu outros apartamentos aqui no local. A gente sabe que vai ter que ser feito um trabalho aí pela Defesa Civil. A gente observa que mais à frente eles já estão fazendo esses primeiros levantamentos, né, conversando também com a comunidade. Quando nós estávamos do outro lado aqui dos escombros, a gente recebeu a informação que provavelmente ainda tinha um pequeno vazamento de gás. A gente está por trás desse cordão de isolamento, mas por aqui a gente enxerga a tragédia que aconteceu no residencial Maceió. Foi um momento de grande susto para todo mundo, muita correria, muito grito. Como foi muito cedo, várias pessoas estavam dormindo e acordaram debaixo de toda essa situação. Só para você ter uma ideia, Douglas, nós estamos nesse ponto, vai mostrar aqui, mas até os apartamentos, Henrique, aqui do nosso lado esquerdo, quem mora no final, lá na frente aqui da comunidade, chegou a ouvir o impacto dessa explosão de gás. Qualquer pessoa da comunidade que você conversar, ela vai confirmar que ouviu barulho. Muitas não sabiam do que se tratava, mas os vídeos começaram também a circular rapidamente, né, pelas redes sociais. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado rapidamente a esta ocorrência. Toda essa parte que nós estamos, ela foi isolada para garantir esse trabalho mais preciso por parte do Corpo de Bombeiros. Uma equipe do DMTT também chegou ao local. Do outro lado ali a gente observa que várias pessoas ainda acompanham esse trabalho que continua aqui de isolamento feito pelo Corpo de Bombeiros, e aqui no asfalto a gente observa, né, que o impacto jogou outras coisas. Olha só, tem a geladeira, né, que foi provavelmente arremessada para essa parte aqui. Mais à frente tem cadeira, tem muita coisa, tem isopor. Tudo isso estava nessa parte da frente do apartamento e com o impacto foi jogado para a parte de fora. A Polícia Militar também dá apoio a essa ocorrência, muitos moradores também desde cedo acompanhando, muitas pessoas conferindo de perto esse trabalho do Corpo de Bombeiros, e nós tivemos a oportunidade de gravar também com outros moradores. Nós falamos com a dona Eunice, aquela casa que nós entramos logo no primeiro ao vivo, falamos com ela estava muito abalada, chorando muito, não sabe para onde ir, porque muitas dessas pessoas, né, Douglas, que estão com os apartamentos comprometidos, elas não sabem para onde ir diante de uma tragédia como essa. Por isso que é muito importante, neste momento, esse trabalho que é feito pela Defesa Civil, né, de ouvir as comunidades, de ouvir as pessoas, de catalogar todas essas informações. Os militares do Corpo de Bombeiros continuam
também aqui no local fazendo esse trabalho. A gente também vai continuar acompanhando tudo isso. A gente vai aproveitar também daqui a pouco e conversar com outros moradores que sentiram de perto toda esta situação. Olha só, para onde a gente olha, a gente vê o reflexo desses estragos, e acaba de chegar aqui uma viatura, né, da Polícia Científica para fazer o transporte das vítimas, algo que chama demais a atenção dos moradores. Um dia de tristeza. Isso, o carro do IML, que faz parte, integra também a Polícia Científica, vai fazer esse transporte aqui das vítimas que infelizmente morreram nesta ocorrência, nesta explosão, e sendo que explosão que foi registrada por volta das 5 horas da manhã. Corpo de Bombeiros empenhado neste caso, tem também a Polícia Militar, equipes da Defesa Civil Municipal, equipe também do DMTT para controlar essa parte aqui, uma vez que sempre passam veículos, é uma área de movimento, passa muito ônibus estudantil, carro pequeno, então a polícia está por aqui. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, Douglas, conversar também com a Polícia Militar que foi bastante cortês com a gente, o tempo todo fornecendo informações. Deixa eu falar aqui com o Tenente Ronaldo. Tenente, vou pedir para que o senhor possa ficar aqui, Tenente, desse outro lado, para a gente conversar e mostrar esse cenário. Pedir para que o senhor possa ficar aqui, meu amigo, por favor, desse outro lado. Tenente, sobre essa ocorrência, a Polícia Militar foi informada por volta de que horas? A Polícia Militar foi informada por volta de 4h40, mais ou menos, que inicialmente para averiguar a situação de explosão no conjunto Maceió 1. Ao chegarmos ao local, constatamos essa tragédia praticamente com escoriações, pessoas soterradas, e que tivemos um saldo negativo de 3 vítimas fatais e mais ou menos 3 pessoas que foram conduzidas para o HGE. A gente até comentava, aliás, o Douglas falava, Tenente, há pouco tempo, que a gente não tem lembrança de uma explosão com gás aqui na capital que tivesse uma proporção como essa, né? Realmente faz tempo que a gente não tem esse tipo de notícia, mas infelizmente aconteceu, né? Segundo a priori, o pessoal do bombeiro, a parte técnica, informa que talvez teria sido em função de uma explosão de um botijão de gás. E inicialmente a gente está sendo pego de surpresa porque a gente está vendo aqui a situação das vítimas, né? Essa parte de técnica em relação à perícia sobre o que realmente aconteceu, só as investigações quando iniciarem que a gente vai ter mais ou menos uma certeza do fato. Ok, Tenente, muito obrigado, viu, pelas informações, o senhor que sempre forneceu as informações aqui para a nossa equipe. A gente agradece também ao apoio de sempre aqui da Polícia Militar de Alagoas, do Corpo de Bombeiros, o carro, né, do IML já posicionado para fazer a remoção das vítimas. Um momento muito triste, principalmente para os familiares. Quando a gente chegou, a gente foi a primeira equipe de TV a chegar ao local e viu no semblante de cada cidadão, de cada familiar, o reflexo da situação de muita tristeza. Eu volto com você, Douglas. Ok, Williams, é uma imagem muito triste, né? Essa agora é a hora da dor. A dor a gente já vem sofrendo desde as 4h30 da manhã. E agora é hora da dor, é hora de remover os corpos, é hora daquele trabalho, de quem deitou naquela noite para dormir e não acordou e vai sair no rabecão. A gente sente também a dor dessas famílias, né? Não é fácil. A gente fala da morte de um menino de 12 anos que deitou para dormir e vai sair no rabecão. Imagina a dor dessa família. É o prejuízo material, mas tem um prejuízo ainda maior, que é o prejuízo das vítimas, né? A gente volta a outro ponto de lá, agora às 7h33, ao vivo com o repórter Bruno Protásio. Bruno, ao vivo, direto com o drone, trazendo todas as informações para a gente ter uma proporção maior do que aconteceu com o nosso drone ao vivo. Bruno, de volta, é com você. Douglas, a gente vai agora mostrar a imagem aérea, porque como nós falamos desde cedo, a dimensão da explosão foi muito grande. Então, com as imagens do drone, vai ficar mais fácil da gente entender a real proporção do impacto que foi esta explosão. Então, estamos sobrevoando nesse momento, agora com imagens do nosso repórter cinematográfico Wellington Soares. Olha só
com a imagem de cima fica claro como o bloco foi destruído. Um bloco foi completamente destruído. Olha só a proporção dessa imagem que nós estamos mostrando ao vivo. Não restou nada dos 4 apartamentos que tinha neste bloco. A destruição é enorme, atingindo também o telhado do bloco vizinho, que era colado ali ao lado esquerdo, que já ficava na parte da esquina. Nós estamos vendo que também houve dano superior ali nas telhas, em cima, no telhado. Membros do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão ali em cima dos escombros nesse momento também, retirando alguns materiais. Daqui a pouco vai ser feita a análise estrutural dos outros blocos. Tem que observar esse bloco que a gente está vendo que fica na parte de trás e principalmente os laterais, porque os danos também chegaram aos apartamentos vizinhos. Olha essa imagem que a gente está mostrando agora da parede do bloco que ficava ao lado direito. Olha só como ficou também tudo destruído. Imagina como é que foi para a família que estava ali, tanto no apartamento de cima quanto no apartamento de baixo. Não sobrou absolutamente nada. Nós estamos sobrevoando a área do bloco que aconteceu a explosão e que há concentração nesse momento de membros do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. O trabalho que começou na procura por vítimas foi exatamente neste local, um trabalho difícil entre os escombros, infelizmente com a confirmação de 3 mortos, entre eles uma criança de 12 anos de idade. Aqui a gente tem uma visão mais próxima do trabalho que está acontecendo nesse momento, das equipes que estão aqui desde cedo. São vários militares do Corpo de Bombeiros, técnicos da Defesa Civil, observando a área, buscando inicialmente pelas vítimas, e agora deve ser feito também o trabalho de monitoramento das estruturas, porque não há ainda o descarte de risco de desabamento das estruturas vizinhas, por exemplo. Então a gente vai ter que saber se vai ter a necessidade, muito provavelmente isso vai ser confirmado após a análise estrutural, de também interdição dos outros imóveis e até mesmo saber se isso eventualmente foi um dano tão grande que pode pedir até para a demolição diante da gravidade, porque a imagem aérea ela é muito clara. Olha só quanta gente tem na rua nesse momento, os vizinhos, moradores do residencial, moradores de conjuntos próximos também, porque aqui é uma área de muitos conjuntos. A gente vai mostrar também para você ter noção. Nós estamos no residencial Maceió 1, muitos veículos pararam próximo, muitas pessoas estão na área de isolamento feita pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros. Olha só, eu estava falando do conjunto, olha o tamanho do conjunto que tem aqui, são vários residenciais por perto, próximos, e que também sentiram. Nós tivemos uma entrevista agora há pouco ao vivo de uma moradora de um conjunto que fica aqui em frente falando: eu senti o abalo da explosão lá. Então também teve essa repercussão em conjuntos e residenciais próximos. E tá vendo como as casas elas são muito perto, muito coladas, os blocos um do lado dos outros? Por isso que o dano foi tão forte aqui também, como a gente mostra nesta área. Aqui é uma imagem um pouco mais distante, para a gente ter uma noção da região. Aqui é o conjunto Eustáquio Gomes, no residencial Maceió 1. A área que nós estamos está isolada para o trabalho ainda do Corpo de Bombeiros. Vou pedir para o Wellington voltar com o drone nesse momento, porque a retroescavadeira acabou de chegar. O Corpo de Bombeiros, o Tenente Anselmo, que conversou ao vivo com a nossa equipe, disse que agora era o trabalho também para retirar os escombros, porque não há informações de outras vítimas. Foi conversado com familiares e pessoas que moravam nesses apartamentos próximos para saber se outras pessoas poderiam estar ainda nos escombros. E isso foi descartado após a conversa com estas pessoas. Disseram que não, todas as pessoas que moravam neste bloco foram encontradas. Infelizmente, 3 morreram, outras ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral do Estado. Aqui a gente consegue observar também, ao lado da viatura do Corpo de Bombeiros, a retroescavadeira. Vai ser iniciado o trabalho então de retirada dos escombros. Isso deve demorar, é um trabalho longo até que tudo seja liberado aqui na região. Somente este trecho está bloqueado no momento para que não tenha a presença das pessoas passando com seus veículos, de pedestres também, para que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. Há também a presença da Polícia Científica, a Polícia Militar aqui ainda no local. Trabalho então de retirada dos escombros, isso deve demorar, é um trabalho longo até que tudo seja liberado aqui na região. Somente este trecho está bloqueado no momento para que não tenha a presença. Eu contei que são 4 blocos ao todo, da esquina
até o último que foi atingido. Então, um deles desapareceu. O cenário é impressionante, infelizmente, uma cena que parece de guerra. Olha só como fica mais claro os danos nos telhados também, as telhas que foram quebradas, que caíram após a explosão e a demolição de um bloco todo. Segundo informações dos moradores, cada bloco desse possui 4 apartamentos. Então, aqui são muitos apartamentos afetados. Os demais, que ficam um pouco mais afastados, que não são colados parede com parede, tiveram danos nas janelas. Então, as janelas da frente, das entradas, elas quebraram. E assustaram muito, obviamente. Imagina você dormindo 4h30 da manhã, a maioria das pessoas ainda dormindo, acordar com o barulho da explosão, com os vidros sendo quebrados. Nós vimos pessoas idosas aqui, conversamos com uma delas de 72 anos que disse que tomou um susto gigantesco e aqui o cenário é esse no momento. Imagens aéreas com o drone da TV Pajuçara para nós termos noção do impacto da explosão. Infelizmente, uma situação muito grave aqui no Residencial Maceió. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, muito obrigado. Imagens ao vivo do nosso drone trazendo para você um panorama geral da tragédia, da destruição, né? Os apartamentos que foram explodidos são esses aqui, tá? Mas olha, os que ficam ao lado também foram danificados. Aí agora a grande pergunta é, além dos feridos, além dos 3 mortos, como é que fica a situação daqui para trás? Daqui para trás também. Como é que fica? Eles podem voltar? Só uma avaliação aí da Defesa Civil Municipal para saber se os prédios estão comprometidos ou não. A gente vai continuar trazendo todas as informações dessa tragédia que aconteceu por volta das 4h30 da manhã aqui na capital Maceió, no Residencial Maceió 1. Já já a gente volta com todos os detalhes para você. Imagens ao vivo às 7h40. O Balanço Geral Alagoas volta já já.